Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, com gente boa, hein? Gente que eu gosto, gente do meu lado esquerdo, que entra aqui no coração da... É bom demais. O nome dele é Omar Coelho, você sabe, advogado, presidente do Podemos em termos de política, vice-presidente do CSA, assumindo a base agora do CSA. Não é brincadeira, não. Olha, tudo bem, Omar? Tudo ótimo, Como Geraldo. vai você? Feliz por estar aqui novamente com você e disposto a responder as suas indagações, Que como coisa sempre. A primeira das minhas indagações é: tá feliz? Muito. Porque isso é que é o mais importante de tudo. E sem dúvida alguma. Não é? Mesmo porque também estou deixando o serviço público. É verdade, né? Vai deixar de ser procurador? Deixo de ser Não vai deixar de procurador. ser procurador. Vai se Não, uma vez afastar. procurador, sempre sempre procurador. procurador, exatamente. Porque quem gosta da legalidade, quem gosta das coisas certas, não abandone isso nunca. É verdade. Agora, o dia a dia da procuradoria, estou me despedindo. Muito bem, mas não se despede da advocacia. Não, de jeito nenhum. O escritório continua Aquele escritório de advocacia, primeira sem funcionando, segunda. exatamente. Não é? Mantendo o nome do meu pai aí. Com certeza. E que continua atuando. Ele continua atuando, mas é uma figura ele. O engraçado, Geraldo, é que eu comento sempre isso. Meu pai, desde que saiu na compulsória, né, há 13 anos, ele continua ensinando regularmente na UFAL e no mestrado e no doutorado. E pegou uma chikungunya muito forte. E rapaz, não diga isso não. Foi. Mas há um ano pra cá ele já está bem recuperado, mas reclama sempre de dores. Aí minha mãe diz bem assim: meu filho, ele só reclama de dor no dia que não vai dar aula. Aí não tem dor de jeito nenhum. Mas deu aula, não tem problema. Fora isso. Mas olha, isso é um dos segredos, é não parar. Ele não para também. Não para. É uma figura admirável. Continua escrevendo o livro dele para a Saraiva, trabalhando. Quando precisa ainda vai ao escritório. 83 anos, muito bem vivido. Com certeza. O filho está seguindo a mesma pegada. Eu espero chegar a ser tão longevo quanto ele. Com certeza que será. Porque você também é outro. Eu digo sempre que o grande segredo da longevidade está nos neurônios, não está no resto, não. Está em fazer os neurônios trabalharem diariamente. Você faz isso? Então, seremos centenários, né, não, Geraldo? Não é uma prática sua? Claro. Como é minha e por aí vai. Eu acho que a gente tem que fazer assim. Desse jeito, né? Podemos ou não podemos? Podemos, claro. E podemos? Como é que está o Podemos? Me conta. O Podemos, Geraldo, saiu... Me conta. O Podemos saiu daquele partido nanico que era, né? Um partido de aluguel, para hoje ser o segundo maior partido no Senado. Né? Nós temos 11 senadores, podendo crescer ainda mais. Passamos dos 30 deputados federais. É um partido hoje na Câmara de porte intermediário, que tem uma linha muito firme, ou seja, eu digo sempre que é um partido que é fácil de acomodar as pessoas, porque é um partido que não tem ideologia, é um partido de causas. Mas também a gente prima pela ética das pessoas. Então, não é qualquer um que hoje se filia ao Podemos. Tem que ter aquele balizamento que a gente tem como norte o Álvaro Dias, que não foi tão bem sucedido nas eleições, no discurso o povo não entendeu, já que seguiu a linha mais do Bolsonaro, mas que é um homem íntegro, correto, e o partido segue nessa mesma linha. Bom, você sabe que eu disse aqui que o meu candidato era ele.
né? Na Nosso época. candidato. Nosso candidato. Agora é o seguinte, talvez ele tenha entrado na hora errada. Sem dúvida. Não é? Porque o Brasil precisava conhecer mais profundamente quem é Álvaro Dias. Não Exatamente. Tem a dúvida. E até aí, veja, o povo brasileiro, pela sua natureza e o seu grau de conhecimento, é um povo que tem um conhecimento mais rasteiro, digamos assim. Não tenha dúvida. O Álvaro Dias é um cara mais, digamos assim, evoluído. Evoluído, né? bem mais então, evoluído. Então, o discurso dele, quando ele partiu para... Não é popular. Não é. Não. Né? Vamos refundar a República. Não é. O que é refundar a República? Não, cara, você dizer isso pro cara em Coité não é. Vamos refundar a República. Ele se vai afundar de novo? Exatamente. Pois é. Faltou Então, a nós ele tivemos talvez um estudo de marketing sobre o produto chamado Álvaro Dias. E o marketing na eleição passada ainda foi uma coisa muito cara. Muito. Como é, né? É verdade. Eu creio que Mas o barateamento... Olha, deixa eu fazer uma diferença. Eu não estou falando do marqueteiro. Eu estou falando do marketing puro. Sim, certo? é verdade. Não é aquele marqueteiro que a todo custo vai querer transformar um cidadão no que ele quer. Não mesmo é assim. porque o Bolsonaro destruiu todos eles. Exatamente, Com aquela parafernália ridícula que ele tinha em casa, né? Pois é. E conseguiu só destruir com as grandes redes sociais. estruturas. Exatamente. Que ele continua usando. E eu espero que isso seja motivação para que todos nós venhamos a esquecer esse marketing caríssimo que levava fortunas e mais fortunas. Não tenha dúvida. Para o simples celular e a notícia na hora. Quer dizer, foi uma benesse, queremos ou não, foi uma benesse. Não, e foi a benesse só ter limpado o país dessa turma do PT. E esse país, à esquerda como vinha, porque veja, eu tenho 58 anos. Eu vivi o final do regime militar, né? Ouvia muito meus pais, meus avós falando, e o partido PT trouxe uma realidade que não era aquela que aconteceu em 64. Claro que não. Quer dizer, o governo Lula pagou milhões e milhões e milhões de indenizações a supostos perseguidos, quando na verdade não passaram de 1.000, né? E 450 e poucos, me parece, registrados. É verdade. Então, houve um exagero, mudaram a história do Brasil, né, como vira e mexe tentam mudar. Aquele Wagner Moura agora foi desmoralizado lá no Oscar por causa dessa tentativa de transformar terrorista em líder. Verdade. Né, como se faz aqui muitas vezes com determinadas figuras, como se tenta fazer com o próprio Lampião. É verdade. Né? Porque Lampião era um bandido sanguinário. Sim, sem nunca dúvida foi alguma. líder de nada. Não. E vira herói? E virar herói. Não pode. Aí não dá para se mudar a história dessa forma. Não. Mas eu acho que nós evoluímos muito. O país tende a crescer agora dentro de uma normalidade. A economia, o que a gente precisa ter consciência de que a economia liberal não quer que o pobre morra, não. Claro que não. A gente quer que ele tenha condições de trabalho e de aí crescer dentro do sistema. Não tenha dúvida. Né? E essas coisas, esses conceitos serão retratados novamente para toda a sociedade e a gente possa ter um equilíbrio. Mas você falou um negócio muito certo agora. A grande diferença é que o povo ainda não se acostumou a avaliar o que é conceito e avaliar o que é preconceito. Exato. Então, na hora em que conceito e preconceito eles se misturam, dá isso que está por aí. A gente não tem ainda uma definição. Qual é a definição política do Brasil hoje? Você tem uma definição? Não tem, não existe. Não é verdade? Então, por quê? Porque o próprio povo está emaranhado. Então, é desse emaranhado que precisa surgir alguma coisa, mas é alguma coisa realmente nova, não é alguma coisa entusiasta, uma coisa nova, não é? E ela não surgiu ainda. Não, mas surgirá. Surgirá, eu não tenho dúvida. Esse novo Congresso, com essa limpeza que foi dada no Senado, na Câmara, isso certamente tende a surgir lideranças com certeza que comecem a aparecer e que comecem a mudar o comportamento. É verdade, que tem o pé no chão. Logicamente. Liderança não é abrir a boca e falar. Não é só isso. Porque na hora a prática tem que bater. Quando chega a hora da prática, né? Aí é sério. Eu tenho um amigo que defende saneamento até onde você possa imaginar. Vou até ver se consigo entrevistá-lo essa semana.
E aí você pergunta a ele, tudo que se fala aí sobre saneamento é da boca para fora? Ou na prática, como é que é? A prática é outra coisa, em tudo nesse país. Não é, Álvaro Menezes? Pois é. Então são essas coisas. Vamos em frente. Me diga uma coisa, vamos sair um pouquinho da política? Vamos? Vamos? Então vamos lá. Rapaz, CSA CSA... Você sempre foi. Sempre fui azulino. É verdade. E estava ajudando já o CSA desde a época do Jorge VI, né? Na OAB Rapaz, mesmo. Jorge VI. Jorge VI. Você foi fundo. Fui. Foi longe. Ele, inclusive aqui na bodega, ele fez uma homenagem e instituiu uma comissão que o CSA tem, que eu achava o nome horrível, era Comissão de Notáveis. E me botou como presidente. Eu digo, primeiro, esse nome não se adequa bem a mim. Notável eu não tenho nada. Mas era uma comissão que tem no estatuto de pegar alguns nomes para colaborar com o clube. Foi quando eu comecei a frequentar mais o CSA, mas a OAB não permitia, né? Então eu sempre colaborava, porque o CSA durante muitos anos viveu de colaboração mesmo, né? Tanto que chegamos ao fundo do poço. E depois, com a vinda do Rafael Tenório, nós nos engajamos na diretoria, primeiro no conselho, depois passamos a fazer parte da diretoria, e aí sim, o CSA, graças ao Rafael Tenório, que é uma figura, um empresário de primeira linha. É outra visão. Totalmente. Tinha recursos para poder botar no CSA, para levantar ele daquela situação. Logicamente que o que ele emprestou, ele recebeu de volta. Claro, claro. Mas o CSA hoje é um time sadio, talvez um dos clubes mais sadio financeiramente do país. Nós não temos bloqueio de conta. Nós vamos acabar com todas as questões trabalhistas agora no mês de agosto. Não devemos mais nada. E essa programação segue adiante. Subimos da Série D à Série A consecutivamente. Não, isso aí é, inclusive, um assunto que eu quero falar muito sobre isso, porque isso realmente foi um avanço extraordinário. Nós, apenas o CSA no mundo, apenas o CSA e o Firenze, se não me engano, tanto que eles publicaram até uma nota nos parabenizando depois desse acesso, das 4 subidas direta, é um caso extremo. Muita sorte, mas muita competência do Rafael e de toda a equipe que está com ele. Se não houvesse competência, se não houvesse equipe, a coisa não funcionaria. Exatamente. Você me dá licença? Pois não. Então eu vou até os nossos comerciais, volto já. Falando de quê? Falando de SESMAC. Você gosta um pouquinho do SESMAC também, né? Claro. Eu tenho certeza disso, não é? Na minha época de OAB, nós fomos parceiros. É verdade. O professor João Sampaio conduz muito bem, juntamente com toda a equipe. Com Douglas Zaprata, não é não? Um grande historiador. Pois o SESMAC está conosco aqui e eu digo sempre uma coisa, se você concordar, me diga, ensino a toda prova. Sem dúvida. Não é verdade? Pode fazer a prova que muita dedicação. Tem ensino ali. Não é não? É isso aí. SESMAC, gente, alagoano, 45 anos aí no mercado, 23 cursos de graduação, não sei quantos de pós e de extensão. Vale a pena. Sebrae é outro. Sebrae, fazendo crescer o microempreendedor, colocando na faixa da pequena empresa, da média empresa, desde que você saiba ouvi-lo. Ouvir o Sebrae é a garantia de sucesso. Vamos em frente. Filé do Zezé, um ícone da gastronomia, sem dúvida alguma. E a Bodega do Sertão, onde estamos fazendo nosso programa de hoje com o Omar Coelho. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Omar Coelho, esse homem que deixa gradativamente de ser procurador do Estado, começa também a pensar um pouco menos nas atribuições do advogado, mas olha o CSA aí na frente mexendo com ele. Tem um negócio em cima da minha mesa, o que é isso? Isso aqui, Geraldo, eu venho presenteá-lo e aproveitando, pedindo à Nação Azulina que nos ajude. Ajuda aqui, Geraldo, que eu estou segurando com o microfone. certeza. Isso aqui é a agenda do Triacesso. Olha, Triacesso. Triacesso. Muito bem. Do D para C, do C para B, do B para A. Não é? E aqui tem, abrindo, tem fatos históricos do CSA. Certo. Uma palavra do Rafael. Do Rafael Tenório. Na gestão. Muito e aí bem. vem... Mês de janeiro é então é o goleiro. Os 3 goleiros que participaram que interessante. Né, do acesso. O número 2, lateral direito. Muito os 3. bom, muito bom. Além disso, o técnico histórico tem. O 12 é o técnico, né? E dados históricos dos nossos craques, Paranhos, Jacozinho. Interessante. Os times com alguma coisa. Tá vendo? Isso é marketing. É marketing. E aqui é o seguinte: toda a venda dessa agenda aqui está sendo vendida ao preço de R$40. E esse aqui é sua. Muito obrigado. Está revertida para a base. Ou seja, a torcida do CSA, que sempre cobrou das gestões um olhar diferenciado para a base são aqueles garotos que vêm a se tornarem profissionais. Exatamente. E cobravam porque o CSA sempre foi um celeiro de grandes jogadores, né? Começando pelo Dida, lá atrás, né? Aí vem Peu, Paranhos, Zé Preta, Castanha, o Adriano Gabiru, todos esses que saíram do CSA e conquistaram o mundo e o Brasil, eles saíam da nossa base. Então, esse ano que passou, o CSA já teve um bom desempenho, chegando inclusive a ser um clube que na Copinha São Paulo, no início do ano, conseguiu atravessar algumas etapas e fomos, na verdade, garfados no último jogo nosso do Grêmio. Houve uma interpretação duvidosa do árbitro. Mas aí o Rafael pediu que a gente profissionalizasse também a base. Muito bem. Então eu assumi a base a partir agora do dia 1º de fevereiro, juntamente com o Valmar Peixoto, Lumário Rodrigues, Jadson Fonseca na parte financeira. Como é esse trabalho, Omar? Eu não conheço bem esses bastidores de clube de futebol. Como é que funciona essa questão da base? Como é que vão buscar as pessoas, os meninos, os jovens? Como é que funciona isso? Primeiro você recebe convites, pedidos constantes para treinamento. Mas nós fizemos agora esse ano 4 peneirões. Certo. 2 em Maceió. Certo. E 1 em Rio Largo e 1 em Marechal. Muito bem. Nós tivemos 830 jovens fazendo teste no CSA. Desses 830, nós selecionamos, no primeiro momento, 130 jovens foram selecionados. Desses daí, hoje, foram levados para fazer parte 26. 26. Agora, dos 800 e qual é a tecnologia aplicada, qual é a técnica aplicada para chegar de 800 a 26? Olha, bota para jogar e a nossa comissão técnica vai Começa avaliando. a tirar. O olhar do técnico é diferenciado. Nós trouxemos para o CSA hoje, para a base do CSA, o Sub-20, um técnico conhecido no Norte e Nordeste,
Everton Câmara, um profissional mesmo. Não pegamos esses que costumam lidar com garotos, mas um técnico já profissional, Everton Câmara, conhecido muito, inclusive ele é conhecido em Sergipe como o rei do acesso, porque as equipes dele conseguem ascender. Contratamos para o Sub-17 um técnico daqui nosso, de Marechal Deodoro, o Neto, que já jogou na Chapecoense, teve participação em clube de futebol, mas como técnico foi bicampeão já do Sub-20 alagoano, levou a disputar 3 copinhas. E estamos montando, temos o coordenador nosso, que é o Marquinhos Mossoró, um jogador conhecido, inclusive aqui. E aí nós fizemos essa seleção, juntando com o pessoal que já tinha do ano passado, alguns, e estamos montando 2 grandes equipes, tanto do Sub-17 como do Sub-20. E também, Geraldo, nós pegamos de 15 para baixo, nós estamos fomentando as escolinhas. Isso então, é importantíssimo, o CCA hoje dá o seu know-how para quem queira, e aí quem quiser ter uma escolinha do CCA, tendo uma estrutura, nos procure. Nós já temos aqui em Maceió, nós já temos aí a estrutura aqui, a Estação Pajuçara, Estação Tabuleiro, vai um agora para Serraria. Já temos em Maragogi, Delmiro Gouveia, Viçosa, Pilar, entendeu? Para poder pegar essa criançada. Como é o caminho para chegar ao time principal? O Sub-17 pode ir para o time principal, pode? Sim, se for muito diferenciado. Exatamente, é isso que a minha pergunta é essa. O que a gente pretende, e esse nosso Sub-17 tem 4 garotos que certamente vão subir rápido, que são muito habilidosos. Mas o que é que acontece? É bom que ele tenha uma maturação em cada período. Com certeza, com certeza. Até para não subir a cabeça. Vinícius Júnior, por exemplo, 18 anos, já está no Real Madrid disputando. É uma coisa bem diferente. Mas, se ele subir normalmente, ele tem condições de chegar, como todos os outros. Muitos chegam a disputar em grandes clubes do Brasil. E isso traz também recursos para o CSA. É isso que eu lhe pergunto. Como é a política de comercialização? Não, porque, veja bem, o jogador... Que é uma comercialização? A Lei Pelé atrapalhou muito essa questão dos clubes de futebol. Certo. Quando liberou essa questão do passe. Ok. Que era que o clube ganhava muito recurso com isso. Perfeito. Hoje você tem recursos na formação do atleta. Por exemplo, esses que estão hoje no CSA são federalizados pelo CSA. Quando o CSA vier a vender e depois eles for vendidos para o exterior, sempre há uma participação do clube que deu origem a isso para receber. Mas, por exemplo, a questão do Sub-20, do Sub-15. Um menino de Sub-15, você pode começar a trabalhar ele desde a base, mas quando ele chega com 15 anos, tem esses olheiros que o Brasil todo e o mundo todo está de olho, né? Essas pessoas chegam, levam o menino e tudo aquele que você investiu nele, você perde. Porque até 15 anos, você pode investir muito, mas você não tem compensação, não tem retorno. Não tem como segurar aquele jogador. Entendi. Então hoje a gente tem uma política de a partir dos Agora 16... isso, desculpa, só para entender, isso é uma lei brasileira ou é internacional? É a Lei Pelé que estabelece isso aqui. Então a gente optou por cuidar do Sub-16 para cima, que já é quando a gente já pode registrar. Muito bem. Né? Cuida do menino, as nossas escolinhas fazem esse trabalho de garimpagem, depois chegam no CSA, a gente faz um contrato, registra. Para questão de multa, um jogador pode ter até... porque às vezes você diz assim, mas por que o menino foi vendido só por 3 milhões, se valia muito mais? Para ele ser vendido por 3 milhões, o salário dele devia ser R$ 1.500. Entendi. Porque você pode multiplicar até 200 vezes pelo valor do salário do rapaz, né? E aí segue o caminho. E assim sucessivamente. Depois, quando ele se profissionaliza, aí, dependendo do salário ainda, se estipula o valor do passe. Por exemplo, esse menino que está despontando aí no CSA, o Paraíba, né, que ontem foi infeliz, anteontem foi infeliz no último jogo, porque se machucou logo cedo. A multa dele para se deixar o CSA, um menino de 18 anos, 19 anos, é de R$3 milhões. Certo. Né? Quando a gente vinha perdendo, o CSA passou, durante esses anos que estava lá perdido, né? Perdendo quantos valores? Muito bem. Né? Aí, então você atribui isso
a gestão do nosso querido Tenório, Sem em função de que ele começou a olhar o clube como uma empresa? Sem dúvida. Que tem que ser olhado assim. E tem que ser. E tem que ter aquele... É o que ele diz sempre. Se a gente não pode dar um passo maior do que as pernas. Claro. Ou seja, o que se via antes. E o futebol brasileiro está cansado disso. Isso. Né? Se investe fortuna em jogadores e não tem condições de pagar. Isso. Então é Fluminense devendo 5 meses, é Flamengo, é todo mundo devendo e gerando um débito trabalhista imenso, fiscal, né? Previdenciário. E hoje o CSA, posso ligar, não tem que estar fora disso tudinho. Então esses recursos que ainda são poucos, que advirão agora da Série A para o CSA, a gente só vai começar a dispor deles agora em março, né, para formar realmente o time final que vai disputar a Série A. É muito pequeno ainda em relação àquilo que a gente precisa para disputar com o Vasco, Corinthians, sem dúvida alguma. Mas o trabalho que está sendo feito é para ficar entre os 16. Bom, não cair e aí sim passar a ser um time grande daqui a a minha pergunta é isso, inclusive para essa questão do trabalho de base, o CSA indo bem agora na primeira, né? Na primeira divisão, muda muito as coisas, não muda? Sem dúvida, sem dúvida. E veja, até nisso, hoje o CSA na base não está mais no Mutange. Nós alugamos uma área em Marechal Deodoro, estamos dando todas as condições para que esses atletas fiquem lá. A gente, como o Marechal Deodoro é chamado do berço da República, perfeito, nós apelidamos a nosso CT lá de berço do Azulão. Então, em Marechal Deodoro, muito bom, o berço do Azulão está lá. O local pode abrigar até 50 jovens, mas a gente pretende ficar na faixa de uns 20, 30 no máximo, daqueles que não residem aqui, nem perto da região, né? Para ficar lá, fazendo as refeições, treinando no campo atrás, com piscina, uma área de lazer muito boa. O CSA tem crescido. Coisa boa. E vai continuar crescendo. O entusiasmo dele com o assunto do CSA foi tão grande que eu deixei que 80% do programa corresse em relação a isso. A gente está no finzinho, mas eu ainda pergunto a você, rapidinho, a aspiração política de Omar Coelho continua existindo? Olha, eu tenho dito... Eu conversei, inclusive, com o Rafael, porque o Rafael, como é o suplente senador do Podemos, ele é a nossa maior liderança política. Sem dúvida. Né? Eu disse, Rafael, o que é que nós vamos pensar para 2020 agora? Né? Ele disse, vamos esperar um pouquinho. Eu digo, então vamos esperar até o Carnaval. Depois do Carnaval, como não tem mais coligação, eu creio que o partido deve vir forte. Certo. A gente está pensando... Eu já lancei, inclusive, Rafael Tenório, candidato a prefeito de Maceió, pelo Podemos. Certo. Vamos agregar pessoas representativas para disputar a eleição para vereador de Maceió. E aí, sim, depois de cumprir essa etapa de dar a Maceió um prefeito de verdade, vamos pensar no governo do Estado. Omar Coelho, você sabia que você veio aqui hoje para matar a saudade, né? Porque eu vou te contar, fazia tempo, hein? Fazia, sim. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Estar com você é sempre muito bom. E agora vamos botar esse CSA aí, volta e meia, para chegar aqui na TV para contar as coisas para a gente. Sem dúvida. Tá bom? Vamos lá. Muito obrigado por ter vindo. Leve o meu abraço ao Rafael Tenório também. Darei, já tenho uma bela admiração pelo trabalho dele. Rafael é realmente um empresário diferente. Verdade. E um gestor de primeira. Com certeza. E a torcida do CSA... Compre a nossa agenda. Isso aí. Um abraço. Um grande abraço para você também. Obrigado a vocês que estiveram conosco até aqui. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Óbvio que ele mandou dizer que quer, o encontro está marcado. É ele que manda. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. E Sesmac, ensino a toda prova.